Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, nosso curso preparatório para o concurso de oficial de justiça TJSP 2023. O que nós vamos estudar agora é a Lei 11.608 de dezembro de 2003, que trata sobre as taxas judiciárias sobre os serviços públicos aí de natureza forense. Ou seja, as taxas que são pagas por conta de se utilizar o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Pessoal, antes de iniciar a nossa aula aqui, olha, o pessoal que tem assistido recorrentemente às nossas aulas, nem todos são inscritos. Acho que o pessoal tem se esquecido de se inscrever aqui no canal. Então, peço aí a gentileza, a colaboração de vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha se gostou da aula. A sua inscrição ajuda muito a gente a crescer, ainda que lentamente, mas estamos crescendo, mas dá para crescer um pouco mais com a colaboração de vocês. Divulguem, compartilhem com os amigos, porque nós temos nosso curso preparatório para oficial de justiça, mas aí português, raciocínio lógico, em breve aí matemática, serve a todos os concursos praticamente. E temos um curso de português especialíssimo aqui para vocês, completo, com memorizações, tá? Vamos falar sobre a Lei 11.608. Pessoal, esta lei será alterada pelo projeto de lei 752 de 2021, que foi aprovado agora em setembro pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Só que essas alterações nesta lei aqui só entrarão em vigor a partir de janeiro de 2024. Então, enquanto a VUNESP ou o Tribunal de Justiça não alterar o edital, o que vai valer é o texto dessa lei, eu acredito, do jeito que ela está aqui, mas já sofreu alterações. Eu vou comentar sobre as alterações que ela sofreu, mas o texto da lei em vigor no ano de 2023 é esse que a gente vai ler aqui agora para vocês, tá bom? Fala sobre as taxas judiciárias, não é? Capítulo 1, taxa judiciária. Bom, o artigo 1º, né, diz o seguinte: a taxa judiciária que tem por fato gerador, ou seja, qual é o fato que gera a cobrança dessa taxa? A prestação de serviço público de natureza forense, ou seja, utilizar-se do Poder Judiciário, devido pelas partes, ou seja, que cabem às partes pagarem ao Estado. Em quais ações? Ações de conhecimento. Se você já estudou o Código de Processo Civil aqui comigo, vocês viram que ação de conhecimento é aquele tipo de ação que começa com uma petição inicial, a parte ela está pleiteando um direito, certo? Só que é necessário expor ao Estado juiz, a sua demanda, o seu pedido, que provavelmente é um pedido contra uma determinada parte. Então vamos dar um exemplo de uma ação aí em que eu cobre um determinado gasto, valor, a pessoa não me pagou, certo? Eu sou uma lojinha pequena e não houve o pagamento de um serviço que eu tenha prestado. Então eu entro com essa ação de conhecimento, para o juiz conhecer do meu pedido, eu comprovo que eu executei aquele tipo de serviço, apresento documentos, testemunhas, o que for, e a outra parte é citada, ela se defende, ela apresenta aí o seu rol de testemunhas, documentos, e ao final eu pleiteio que seja prestada eu pleiteio que eu ganhe a ação. Essa prestação jurisdicional me seja favorável, ou seja, eu ganhe a ação, certo? Essa é a fase de conhecimento. No momento em que eu tiver ganhado a ação, se não houver o pagamento voluntário por parte da parte que perdeu, eu entro com uma execução.
e a parte vai ser intimada a pagar, e se não pagar, ter os seus bens penhorados, arrestados, etc. É a execução, a cobrança forçada. Existem execuções que não passam, então, consequentemente, pela fase de conhecimento. Eu posso ser portador de um cheque, de uma nota promissória, né? E dentro do seu prazo de validade ali para a execução, eu já executo aquele cheque, nota promissória, duplicata, um contrato de prestação de serviços advocatícios, por exemplo, que tem a natureza executiva. E aí aquela fase de conhecimento é desnecessária, porque já está ali comprovado que determinada pessoa é devedora, tá bom? Essa é a fase de execução. Ações cautelares são aquelas ações, né, que se promove para depois se entrar com a ação principal. Procedimento de jurisdição voluntária, em que tanto a pessoa que entra com a ação quanto a pessoa que sofre a ação são as mesmas pessoas. Eles estão ali, na verdade, juntos pleiteando, por exemplo, a homologação de um acordo, não é? Recursos também, quando se entra com recurso, em todas essas situações se paga a taxa, tá certo? Entrou com esses tipos de ações aqui, ou seja, de conhecimento, de execução, as cautelares, procedimento de jurisdição voluntária, em que as partes não estão disputando nada, não é? Elas concordam, só entram no judiciário para ter aquilo homologado e reconhecido pelo judiciário. Muito bem. Artigo 2º. A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de. Então, a taxa que é paga vai abranger os trabalhos executados pelo Tribunal de Justiça, que inclui os serviços do distribuidor. O distribuidor é um ofício próprio que distribui as ações. Contadoria, né, o contador que faz cálculos, partidor que trabalha com partilhas, astas públicas que trata dos leilões, secretaria dos tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na imprensa oficial. Veja que não estão inclusos aqui os valores referentes a deslocamentos e outros valores que deverão ser recolhidos para o oficial de justiça ou outras assim quaisquer. Aqui se tratam de taxas para que o processo possa ser processado, tá? Parágrafo único. Na taxa judiciária não se incluem as publicações de editais. Então, editais muitas vezes requer até publicações em jornais locais, na imprensa oficial. Então, essa taxa não abrange as publicações em editais. 2. As despesas não incluem as despesas com porte de remessa e de retorno dos autos no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior de Magistratura. Pessoal, quando uma parte apela, ela perdeu, por exemplo, a fase de conhecimento, o juiz deu uma sentença a uma das partes que não lhe é favorável, a deixou descontente. Ela vai então entrar com recurso. Esse recurso vai fazer com que essa decisão e todo esse processo vá a uma instância superior, a segunda instância de recurso. A remessa desses autos desse processo à instância de recurso é passivo à cobrança de um porte, remessa e retorno desse processo de uma instância a outra. Isso tem um custo. Bom, essa taxa judiciária não inclui esse valor que deverá ser pago separadamente em caso de recurso e se o recurso prever a tal taxa. As despesas postais com citações e intimações. Veja, obviamente não se está falando aqui da justiça gratuita, né? Porque quando é concedida a justiça gratuita, despesas postais, citações e intimações estão inclusas. Veja que mesmo na justiça gratuita, em processos cíveis, não significa que, por exemplo, porte remessa, retorno para ir para um recurso que não haja pagamentos, porque muitas vezes há sim, tá?
A comissão dos leiloeiros e assemelhados. Então, a justiça, o pagamento dessa taxa não inclui aí a comissão dos leiloeiros e assemelhados. 5. Não inclui também a expedição de certidões, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação ou remissão e a reprodução de peças do processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior de Magistratura. Essa taxa que se paga, que hoje é de 1%, veja, a nova lei que vai entrar em vigor em 2024, que não está prevista aqui, alterada por esse PL 752, altera de 1% para 1,5%, tá? Então, a expedição de certidão, cartas de sentença, arrematação, adjudicação é quando a pessoa pega o bem para si, tá? Ou de remissão e a reprodução de peças do processo, cujos custos são fixados periodicamente pelo Conselho, não estão inclusos aí nessa taxa, tá bom? A remuneração do perito, veja, não estamos falando de justiça gratuita nem nada disso, tá? A remuneração do perito, do assistente técnico, do avaliador, do depositário, do tradutor, do intérprete, administrador, que deverão ser bancados pelas partes, não estão inclusos na taxa, que é muito baixa, por sinal. 7. A indenização de viagem e diária de testemunha, se for o caso. As consultas de andamento dos processos por via eletrônica ou da informática também não estão inclusas nessa taxa. Item 9. As despesas de diligência do oficial de justiça, salvo em relação aos mandados. Pessoal, olha, as despesas de diligência dos oficiais de justiça não estão inclusas nas taxas, a não ser os mandados expedidos de ofício, que são aqueles em que o juiz expede a ordem que se cumpra por via mandado de ofício dele, não porque a parte fez essa requisição, tá? Então é uma decisão do juiz que se cumpra aquilo sem custas para a parte. E também quando o Ministério Público requer a expedição de um mandado dentro de um processo, ele não vai pagar por isso, tá bom? Não vai pagar as diligências. Do interesse de beneficiário de assistência judiciária. Então, lembra que eu falei? Os mandados expedidos em que há assistência judiciária, ou seja, a pessoa está sendo defendida por defensor público, também as diligências do oficial de justiça dos mandados não é recolhida. E D, expedidos nos processos referidos no artigo 5º, inciso 1 a 4. Então, vale a pena voltar no artigo 5º, né? Incisos 1 a 4, na verdade, avançar aqui, né? No artigo 5º. A gente vai lá daqui a pouquinho, então a gente não vai avançar agora. 10. Vamos lá, hein? Inciso 10. A despesa com o desarquivamento de processo físico ou digital no arquivo geral do tribunal ou em empresa terceirizada é fixada em 1,212 unidade fiscal do Estado, FESPES. Para o processo arquivado nas unidades judiciárias é fixada em 0,661 o FESP. Seguinte, pessoal, são milhares, eu não sei, talvez até milhões de processos arquivados no arquivo geral do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça paga um arquivo geral caríssimo que tem lá arquivados todos os seus processos. Se for necessário o desarquivamento desses processos nesses locais, a parte recolhe 1,212 aí o FESPES. Se tiver arquivado no próprio juízo, no próprio foro, na unidade judicial onde a pessoa se encontra, aí o pagamento é de 0,661 o FESP para o desarquivamento, tá? 11. A obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, Infojude, Bacenjude, Renajude ou análogas, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho da Magistratura. Então, veja, lembra que a gente está falando que aquilo, olha, voltando aqui, na taxa judiciária não se inclui. Não inclui a despesa de desarquivamento, que é tal. Não inclui a obtenção de informações e taxas
Ok? Não inclui também a obtenção das informações cadastrais do sistema Serasa-Ajude, cujos custos serão fixados periodicamente também pelo Conselho Superior da Magistratura. Nessa taxa também não está inclusos aí todas as demais despesas que não correspondam aos serviços relacionados no caput desse artigo 2º, tá bom? Então vamos lá. Você que está se preparando para o concurso do oficial de justiça, o que é que me parece relevante nesta lei e que eu acho que poderá cair? Um desses 13 incisos, tá? Por quê? Principalmente porque eles não foram alterados por essa PL 752 que eu mencionei aqui. Então, essas taxas, a taxa judiciária não inclui, e o que ela não inclui? Isso eu acho importantíssimo para o concurso de oficial de justiça, tá bom? Artigo 3º. O valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça, não incluídos na taxa judiciária, serão estabelecidos pelo Corregedor-Geral da Justiça nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 19 do Código de Processo Civil. Então, valor e forma de ressarcimento das despesas do oficial de justiça não é regulamentado, regido por esta lei, tá bom? Então tem lá algo específico como mencionado aqui, e quem já fez esse estudo comigo já sabe disso, né? Capítulo 2, da forma de cálculo e do momento do recolhimento da taxa. Pessoal, apenas para curiosidade, não está previsto cair isso, houve uma alteração então nessas taxas, e que vai entrar em vigor em 2024, recolhimento da taxa, artigo 4º. Recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 1% sobre o valor da causa. Passa a alteração a partir de 2024 é para 1,5%, tá? Leiam com calma isso daqui, tá bom? 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial. Ok? Essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição. Reconvenção é quando A está processando B. Esse B, ao contestar, ele fala assim: poxa, na verdade sou eu que tenho que receber desse A, que está me cobrando, eu é que tenho crédito com ele. Então, ele propõe uma reconvenção, tá? É um processo agora, dentro do mesmo processo, que B move contra A. Um pedido contrário que B faz contra A, para que ele seja, por exemplo, indenizado, pago, ressarcido do seu prejuízo, por exemplo, tá? Isso é a reconvenção. Na Lei 9.099, não existe reconvenção. A processa B. B fala, não, A é que me deve. Não há reconvenção. Existe o chamado pedido contraposto, lá na Lei 9.099, tá? Não está previsto aqui para o concurso de oficial de justiça, mas é bom vocês saberem. Muito bem, então, 4%, inciso 2, 1.2, né? 4% sobre o valor da causa nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, com o preparo de apelação e do recurso adesivo, ou nos processos de competência originária do tribunal, como preparo dos embargos infringentes. Pessoal, não vou ficar explicando isso daqui, porque nem foi exigido esse tipo de conhecimento no estudo do Código de Processo Civil. Então eu acho que ficar explicando aí, eu já expliquei nas minhas aulas de Código Civil o que é apelação, o que é recurso adesivo, tá bom? Agora, o preparo é uma taxa que se paga para se entrar com esse recurso, tá bom? Então 4% sobre o valor da causa é o preparo para a apelação. Perfeito? Preparo é uma taxa que se paga para que se vá à segunda instância. Não inclui nesse preparo o porte de remessa e retorno, tá bom? Então a pessoa paga para entrar com a ação uma taxa, aqui está falando 1%, ela está sendo alterada para 1,5% no ano que vem. Vocês não precisam conhecer isso, porque não deve cair, porque essa alteração não está prevista no edital. A taxa
de preparo, que é de 4%, e tem ainda a taxa de remessa e retorno, tá bom? Que é uma outra taxa. 1% ao ser satisfeita a execução, é o que está prevendo aqui o inciso 3. Paga-se uma taxa de 1% ao ser satisfeita a execução. Ou seja, a pessoa entrou com um processo de execução e recebeu esse valor. Essa taxa de execução, se não me engano, passa a ser 2% com a PL, tá? Mas vocês têm que guardar o que está escrito aqui. Parágrafo 1º. Os valores mínimo e máximo a recolher-se em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores equivalerão a 5 a 3 mil UFESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento. O valor mínimo e máximo. Acontece o seguinte, essa taxa de 1% aqui para entrar com uma ação que passou a ser 2%, de novo repetindo para vocês, esse 2% por enquanto é só curiosidade para vocês, porque não está previsto isso aí no digital, né? Então, os valores mínimos e máximos é assim, se 1% sobre o valor da causa não chegar a 5 UFESPs, pra vocês terem uma ideia, pessoal, 3 UFESPs dá R$102, tá ok? Então, vamos colocar aí, menos de 35, eu não me recordo bem, R$33 cada UFESP, mais ou menos, um pouquinho mais que 34, em torno de R$34, é isso? Isso, R$34 e um quebradinho a cada UFESP, atualmente em 2023. Então, se o valor da causa não chegar a, exemplo, R$160, são cobrados esses R$160 porque correspondem a 5 FESPs. Agora, se o valor da causa, esse 1%, ou agora, a partir de 2024, 2% sobre o valor da causa, ultrapassar 3 mil FESPs, então só é cobrado até o teto máximo de 3 mil FESPs. Isso me parece um parágrafo relevante para o concurso, tá bom? Nas hipóteses do pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso 2 será calculado sobre o valor fixado na sentença. Então, na hipótese do pedido condenatório que se refere ao inciso 2, tá? O inciso 2 fala 4% sobre o valor da causa nos termos do artigo 511 como preparo de apelação e do recurso adesivo e dos processos de competência originária do tribunal. Então, apelação, recurso adesivo e aquilo que for de competência originária do tribunal, então na hipótese de condenação e o valor do preparo, ou seja, o recurso, se entra com recurso e deve ser recolhido um valor de preparo, ok? Referente a isso. Ele será calculado sobre o valor fixado na sentença e não sobre o valor da causa, tá bom? Se for líquido, né? Se esse valor fixado na sentença for um valor líquido, ou seja, calculável. Ou se ilíquido, ou seja, não é um valor que se possa mensurar, tá certo? Sobre o valor fixado equitativamente para esse fim pelo juiz de direito. Então, se o valor não for líquido, o valor vai ser fixado pelo juiz para efeito de preparo. Pessoal, às vezes a condenação do juiz é para que a parte faça a transferência de um veículo X para o seu nome. Então, essa transferência, essa é a condenação, por exemplo, né? Digamos que essa seja a condenação. Não tem um valor líquido calculável ali. Então, toda vez que um juiz, ao dar uma sentença, ele vislumbra a possibilidade de que haja um recurso de apelação, um recurso adesivo ou até um recurso originário para o próprio tribunal, ele vai, para efeito de preparo, fixar qual é esse valor, entre aspas, da sentença. Então é muito comum lá na sentença, fixo o valor para efeito de preparo no valor de tanto. Isso consta da sentença, tá bom? E veja, não é o caso de cair no concurso de oficial de justiça, mas há um prazo
para a parte entrar com o valor do preparo e recolher esse valor. Porque se ele não recolher esse valor, pessoal, ou mesmo depois de intimado, e ele não fizer esse recolhimento, o recurso simplesmente não é encaminhado, tá? Ele perde aí o prazo de recurso. Ok? Então, parágrafo 3º. Nas cartas de ordem, carta de ordem é aquele pedido que vem de um tribunal para um juiz, tá bom? O tribunal, a que o juiz está subordinado, o tribunal faz não uma carta precatória, mas uma carta de ordem, porque o tribunal manda, tá? Por isso que chama carta de ordem. E nas cartas precatórias, que vai de juiz para o juiz A para o juiz B, de uma comarca para outra, né? Além de outras despesas ressalvadas no parágrafo 1 do artigo 2º, o valor da taxa judiciária será de 10 UFESPs. Então, carta de ordem e carta precatória são 10 UFESPs, o que dá aí R$340 atualmente, mais ou menos, tá bom? Também me parece um parágrafo importante. Parágrafo 4º. O Conselho Superior da Magistratura baixará um provimento fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais para fins de citação e intimação, bem como porte de remessa e de retorno nos autos, no caso de interposição de recurso, como previsto no 511 do Código de Processo Civil. Então, Conselho Superior de Magistratura que baixará um provimento, né? Ou seja, uma orientação que fixa quais são os valores a serem recolhidos para cobrir despesas postais, para fim de citação e intimação, bem como porte, remessa e retorno para os recursos previstos no artigo 511 do Código de Processo Civil. Sinceramente, eu não sei se o artigo 511 do Código de Processo Civil, se isso aqui já está atualizado com o novo Código de Processo Civil, tá? Sinceramente, eu não sei, nem fui procurar para ver, acho que nem é o caso aqui, mas o novo Código de Processo Civil renumerou os artigos, então pode ser que a lei esteja até desatualizada quanto à numeração do artigo. Sinceramente, eu não sei, vou deixar para vocês mesmos pesquisarem se é lá no 511 que fala sobre outros recursos, não me recordo agora, tá? A petição do agravo de instrumento é um recurso específico, né? Contra decisões interlocutórias, deverá ser instruída com o comprovante do pagamento da taxa judiciária referente a 10 UFESPs e do porte de retorno fixado no parágrafo anterior nos termos do parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil. Essa mesma referência ao artigo aqui, a mesma orientação que eu dei anteriormente vale aqui também, tá? Parágrafo 6º. Na ação popular, a taxa será paga a final, ou seja, no fim, tá bom? 7º. Nos inventários, olha aqui, hein? Ao falar sobre esse artigo aqui, tem valores aqui, tá vendo? Ó? Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação, pegar os bens para si, né? Ou da homologação da partilha, do que vai ficar com quem. Observado o disposto do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código de Processo Civil, de novo, vale as orientações anteriores quanto ao novo de processo civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens que integram um monte mor, né, um monte total, inclusive a meação dos cônjuges superstite dos inventários e arrolamentos. Então vamos lá. Até 50 mil, ou seja, os valores forem até 50 mil, é recolhido 10 UFESPs. De 50 a 500 são 100 UFESPs, de 500 a 2 milhões são 300 UFESPs, de 2 milhões a 5 milhões, 1.000 UFESPs, e acima de 5 milhões, 3.000 UFESPs. Tá bom? Revisem esse parágrafo aqui, tá?
nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio e outras em que haja partilha de bens, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha, observado blá blá blá, de acordo com a seguinte tabela, considerando o valor total dos bens que integram o montante aí, o total, tá bom? Dos valores devidos a cada um dos inventários do arrolamento. Acima de 5 milhões, o valor são 3.000 FESPs, tá bom? Lembra dos valores mínimos que a gente falou? Aqui. Oitavo. No caso de habilitação retardatária de crédito em processo de recuperação judicial, viu, pessoal? Né, interposta no Tribunal de Justiça, faz com que os pagamentos sejam suspensos por um período. Há uma ordem de preferência para os pagamentos. Então, quem ganhou uma ação contra aquela empresa que está em processo de recuperação judicial, para que ele venha talvez receber no futuro, ele precisa habilitar o seu crédito na recuperação judicial ou aí de falência, tá bom? Isso é coisa lá do Código de Processo Civil. Então, nesses casos, o credor vai recolher, aquele que tem o crédito, né? Vai recolher a taxa judiciária na forma prevista do inciso 1 e do 2 do artigo 4º, calculada sobre o valor atualizado do crédito, observados os limites estabelecidos no parágrafo 1º. Pessoal, estudem aí, voltem lá, tá? No artigo 4º, no inciso 1 e 2, e dá uma olhadinha, tá certo? É sempre vocês aí que vão fazer isso, ó, 1 e 2, tá aqui, ó, 1% sobre o valor, 4%, blá blá blá, certo? Então, no caso de habilitação, o credor recolherá a taxa na forma ali de 1, 2%, conforme for o caso. Parágrafo 9º, nas ações penais, salvo aquelas de competência do juizado especial criminal, porque tem cálculos diferentes, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma. O GCRIM, na verdade, o juizado especial criminal, é gratuito o recurso, tá? Que sobe para o tribunal. Então vamos lá. Nas ações penais fora do GCRIM, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma. Nas ações penais em geral, o valor equivalente a 100 UFESP será pago à final pelo réu se ele for condenado. Então, nas ações penais, 100 UFESPs pagas ao final se ele for condenado. B. Nas ações penais privadas, será recolhido o valor equivalente a 50 UFESP no momento da distribuição da distribuição do recurso, né? Ou na falta desta, antes do despacho inicial, bem como o valor referente a 50 UFESP no momento da interposição do recurso cabível, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 806 do Código de Processo Penal. Ações penais privadas, recolhido o valor de 50 UFESP no momento da distribuição, é da distribuição do processo, tá? Ou antes do despacho inicial. Então, 50% já é recolhido antes. Parágrafo 10º, que 10. 10. Na hipótese de litisconsórcio ativo, ou seja, mais de uma pessoa entrando com uma ação, né, voluntariamente, além dos valores previstos no inciso 1 e 2, será cobrada a parcela equivalente a 10 UFESPs para cada grupo de 10 autores. Então, para cada grupo de 10 autores é cobrada uma parcela de 10 UFESPs, tá bom? 11. Nos casos de admissão de litisconsórcio, né, ativo, voluntário, ulterior, ou seja, que vem a compor o processo mais adiante. Às vezes uma pessoa só entra com a ação e depois outras pessoas entram no processo, né? Ou até juntam-se assistentes ao processo, cada qual deverá recolher o mesmo valor pago até aquele momento pelo autor da ação. Então, se houver um litisconsórcio que é ativo, né, entrando com a ação ulterior, ou seja, após a entrada da ação,
cada parte deve recolher os mesmos valores que o autor da ação recolheu. Perfeito? Capítulo 3 do deferimento. Aí, né, pessoal? Ó, capítulo 3 do deferimentos e das isenções. Artigo 5º, né? Enfim, ó, a gente tem mais umas coisinhas aqui para estudar, ok? Então, a gente está chegando quase ao fim aqui do nosso estudo. Vamos continuar aí, né? Capítulo 3, o deferimento das isenções. Vamos lá. Artigo 5º. O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada por meio idôneo a momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento, ainda que parcial. Então, o recolhimento, pessoal, da taxa judiciária vai ser deixada para depois, tá? Da satisfação da execução, quando comprovada aí por meio idôneo que a parte não tem condição financeira para recolhê-la, tá bom? 1. Nas ações de alimentos e nas revisionais de alimento. Ou seja, ação de alimento basicamente é aquela em que a parte pleiteia, né, alimentos, seja o pai, uma mãe de uma criança, né? Então, se ele não tiver condição de recolher essa taxa, pode ficar para depois. 2. Vamos separar aqui que tá tudo junto, né, pessoal? Prejudica um pouco a leitura, né? 2. Nas ações... desculpa, pessoal. Nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros. Então, o recolhimento da taxa pode ficar para depois de que ele receba a execução, o valor da execução, tá? Nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovida pela própria vítima ou por seus herdeiros. Também paga depois na declaratória incidental. É coisa do Código de Processo Civil, nem vou explicar aqui agora. Ação é uma ação declaratória incidental. Se trata de incidentes do processo, tá bom? Nos embargos à execução. Então, quando entra com embargos à execução, só depois, né, de se conseguir o proveito que se busca é que se paga essas custas. Parágrafo único, então, do artigo 5º, hein? O disposto no caput desse artigo aplica-se às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Então, esse diferimento aí, né, para depois, é tanto para a pessoa física quanto jurídica. Artigo 6º, pessoal. A União, o Estado, o município e as respectivas autarquias e fundações, ou seja, a administração direta e autarquia em fundação, administração indireta, assim como o Ministério Público, estão isentos da taxa judiciária. Então, União, Estado, município e autarquias e fundações estão isentas da taxa judiciária. Perfeito? Não incidência, capítulo 4, hein? Artigo 7º. Não se incidirá a taxa judiciária, pessoal, nas seguintes causas. Então, veja só. Lá no artigo 1º, 2º, ali trata da incidência da taxa judiciária. Aqui é da não incidência. Quando que ela não incide? Nas ações, né, causas de jurisdição de menores. Ou seja, processos que envolvem menor de idade, infância, juventude, não é cobrado taxa. Acidentes de trabalho também não envolve taxa. Por quê? A parte já está em dificuldade, né, pessoal, devido ao acidente, né? 3. Nas ações de alimentos em que o valor da prestação mensal, ou seja, o recebimento por mês, né, fixado em sentença ou em acordo judicial entre as partes, não seja superior a 2 salários mínimos. Então, até 2 salários mínimos, não se paga taxa judiciária nenhuma, está isento. Disposições finais. Olha só. Artigo 8º. Alterado para mais o valor da causa, a diferença da taxa será recolhida em 30 dias. Muitas vezes, pessoal, a parte peticiona, entra com a ação, faz o recolhimento das taxas judiciárias e depois ela faz uma retificação do valor da causa.
quando o processo já entrou e ele já pagou as custas iniciais. Aí, nesse caso, a alteração no valor da causa e a diferença da taxa deve ser recolhida em até 30 dias, quando deferido, então, aí o aumento, né, do valor da causa. Parágrafo único, pessoal. O recolhimento da diferença da taxa será diferido para final, ou seja, concedido para o final, quando comprovada por meio idôneo a impossibilidade de seu recolhimento, ainda que parcial, no prazo referido no caput desse artigo, ou seja, em 30 dias, e pode pagar ao final. Nono, o montante da taxa judiciária arrecadada terá a seguinte destinação. Desculpem estar editando aqui à medida que eu vou falando, né? Mas para facilitar, tá? Então, montante da taxa judiciária, hein, pessoal? Montante da taxa judiciária arrecadada terá a seguinte destinação. Então, a taxa judiciária, 10% para custeio das diligências do oficial de justiça, indicadas no inciso 9 do parágrafo tal. Então, sabe aquela justiça gratuita, mas que os oficiais de justiça cumprem aos milhares, se deslocando, utilizando seu veículo próprio? Ele é que, o próprio oficial de justiça que paga o combustível, que compra o veículo, é ele que paga a troca de óleo, combustível. Se ele causar um acidente, é ele que vai arcar com esse prejuízo. 10% desse montante arrecadado no estado de São Paulo é distribuído para calcular, então, o valor da cota de ressarcimento ao oficial de justiça. 30% vai para custeio das despesas com pessoal no âmbito do tribunal e 60% vai ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, instituído pela lei aí de 1994, tá bom? A lei entra em vigor aqui, está falando em vigor, a LESP, olha, aqui aquela mensagem que eu falava no início, tá? Isso aqui, ó, não faz parte da lei do que vocês têm que estudar, não, tá bom? Então, a LESP aprovou nessa quinta-feira, dia 5 de setembro de 2023, o projeto de lei 752/2021, apresentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que altera os valores das taxas judiciais cobradas no Estado, ok? E o texto vai para o governador agora, não é? Em linhas gerais, o projeto modifica valores cobrados para determinados procedimentos judiciais, incluindo custas iniciais, passando pela interposição de recursos, chegando às custas finais. Essas taxas são pagas por quem aciona a justiça e não preenche os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade, e as mudanças deverão ser aplicadas somente aos novos processos judiciais a partir de 2024. O que muda na lei? O texto aprovado pela LESP modifica a lei estadual 11.608, aumentando de 1 para 1,5% a cobrança do valor da causa no momento da distribuição, que são as custas iniciais, e também define em 2% o recolhimento sobre o valor da causa no momento da distribuição de execução de título extrajudicial. Então, ação de conhecimento, procedimento, né, de natureza voluntária, né, e é de 1,5%, passará a ser 1,5% a partir de 2024, e da execuções para 2%, tá bom? O projeto de lei também amplia de 10 para 15 UFESPs o valor de petição de agravo de instrumento e acrescenta a taxa de 2% sobre o valor da instauração da fase de cumprimento da sentença. Então, além de aumentar de 10 para 15 UFESPs o valor da petição do agravo de instrumento, também a instauração da fase de cumprimento de sentença é cobrado um acréscimo aí de 2% sobre o valor. Outra alteração da 11.608, na 11.608, por conta desse projeto de lei 752 de 2021, é a inclusão do artigo que estabelece o valor da causa para fins de cálculo da taxa judiciária. Deverá ser sempre atualizado monetariamente em qualquer fase do processo. Ok? Pessoal, esse artigo aqui, ó, foi copiado do seguinte link, tá? Do Migalhas,
Então, visitem aí esse site Migalhas, assunto jurídico. Ele traz sempre questões interessantes do meio judiciário e é um site que eu pesquiso com bastante frequência e que apresentou aqui para gente esse breve resumo. Nossa aula fica por aqui, também uma aula um pouco mais extensa sobre essa Lei 11.608. Lembrem-se que esse PL aqui aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 5 de setembro de 2023 vai para a homologação do governador, só entrará em vigor a partir de 2024, não deve afetar aí o concurso de vocês, porque a lei ainda não está em vigor, a não ser que traga aí uma novidade no site da VUNESP, alguma retificação de edital. Se trouxer, a gente vem aqui num vídeo e comenta com vocês, tá certo? Eu fico por aqui, professor Arcângelo, e bons estudos para vocês. Não é inscrito, cogite aí se inscrever. E se você quiser, de repente, PDF dessa aula, se você quiser assistir essa aula pela nossa plataforma, colaborando aí para a gente, que a gente seja minimamente remunerado aqui pelo nosso serviço. Nossa plataforma Explica Isso Direito concursos.com. Você vai achar essa videoaula lá junto com outras bem baratinho, tá? Ok? Então, você vai encontrar lá essas leis especiais e essa daqui por apenas R$19,90. Assiste às aulas sem propaganda. Então, bem fácil para vocês. Um abraço meu aqui. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.